Salve, salve pessoal, prazer imenso estar com vocês. Hoje nós vamos fazer um videozinho um pouquinho diferente. Vou mostrar uma parte técnica bem específica aqui do laboratório. Vamos falar do espermograma, que particularmente é um dos testes que eu mais gosto de fazer dentro da análise, tá certo? A gente, quando recebe as solicitações para fazer um espermograma, uma análise seminal, a gente tem diversas situações, né? Uma das mais corriqueiras é você fazer o teste com base ou pesquisando a fertilidade do homem, né? E aí é um parâmetro bem interessante da gente falar. Quando a gente fala em qualidade de espermatozoide, né, de líquido seminal, a gente não está falando especificamente em quantidade. Tá certo? A gente fala numa análise qualitativa do material. Então, por exemplo, a motilidade, né? Como que o espermatozoide se movimenta por aquele líquido, como que ele está se comportando, que tipo de movimento ele faz. E uma da outra avaliação que a gente faz também com relação à qualidade do espermograma é a morfologia, que é essa foto que você está vendo aí, tá certo? Morfologia espermática, a gente vai analisar a constituição física do espermatozoide em si, da célula mais importante aí do líquido seminal, tá certo? A gente vai analisar o espermograma, o espermatozoide um a um, né, fazendo uma contagem minuciosa dele. Você vê que a gente tem uma medida aqui, ó, lá 10 micras, né? Então a gente, através dessa análise aqui, a gente vai descobrir a proporção entre cabeça, cauda, né, peça intermediária que fica aqui, ó, basicamente entre a cabeça e a cauda. A gente avalia a região do acrossoma, como se ele está muito redondinho, disforme, como que ele está se apresentando para mim, tá certo? Essa avaliação é muito criteriosa, né? A gente chama isso de morfologia estrita ou morfologia segundo Kruger, onde o padrão de normalidade, para você ter uma ideia, é superior a 4%. Então hoje isso aí veio decaindo com o passar dos anos, né? A gente tinha isso lá para trás em 15%, veio para 10%, veio para 5%, veio para 4%. Muito disso não ligado só à parte de qualidade seminal que veio diminuindo ao longo do tempo, mas também com relação à microscopia, né? A qualidade óptica melhorou demais, então você hoje consegue, através de corantes mais específicos, corantes bem mais elaborados, ótica melhor, você consegue avaliar de uma maneira mais, vamos dizer assim, condizente com a realidade, mais próxima da realidade, tá certo? Então, basicamente isso. A gente tem várias fases da análise do espermograma, as três principais ligadas à qualidade do esperma basicamente a motilidade, né, e aí em conjunto com a vitalidade, quantos estão vivos, quantos estão mortos, como é o movimento que esse espermatozoide tem, se ele está parado ou não. Depois a gente vem lá para a capacitação espermática, né? Aqui nós fazemos dois testes principais, o swing-up e o swing-down, literalmente nadando para cima e nadando para baixo. A gente faz uma recuperação espermática aí disso, tá certo? Um teste laboratorial, né? E depois fazemos a parte morfológica, que é essa da foto que você está vendo. Então a gente vai avaliar essa proporção, o formato da cabeça, se tem ou não região de acrossoma, como está a cauda enrolada assim a gente considera como um espermatozoide anormal, tá certo? A gente pode até aqui de repente ampliar um pouco mais para você ver, ó. Não sei se você já viu isso, né, em microscopia ou já teve acesso a esse tipo de conteúdo. Basicamente o que você avalia é isso, tá certo? Agora, onde está o diferencial disso daí, né? Onde que está o que de fato comanda esse teste? A coloração. Você vê que a coloração ela define muito bem, ela preserva o espermatozoide de uma maneira bem clara, bem definida, as regiões dele, né? Eu consigo avaliar e comparar um com o outro. Eu consigo comparar, por exemplo, com as células antigamente chamadas de células redondas, né? Por exemplo, essa abaixo aqui, ó, a gente poderia, uma célula redonda, que tipo de célula que é? Lembrando que as células redondas a gente precisa definir muito bem isso, se é leucócito, né, infecção, ou se é célula germinativa. São dois campos diferentes, espermátides e espermatócitos, né? A gente consegue definir isso também na morfologia estrita, tá? É bem legal isso. A coloração que eu usei aqui é o panótico rápido, né? Um corante para hematologia que muitas vezes algumas pessoas às vezes não gostam para hematologia. Eu sou um dos que negam isso, né? Eu particularmente não coro as minhas lâminas mais com o corante panótico, mas o espermograma na rotina laboratorial funciona muito bem, tá certo? Quando você tem citologia junto, quando você faz o Papa Nicolau, né, a coloração para avaliar a citologia oncótica, por exemplo,
Aí, se você já tem esse corante, ele também fica bem legal aí para fazer a morfologia espermática, a estrita, segundo Kruger, tá certo? Olha aí, mais um campinho. Eu posso aumentar aqui, né? Comparar, analisar um a um, tá vendo? É um trabalho bem minucioso e um trabalho que requer um pouco de tempo. Por isso que a gente, quando fala para fazer o teste, que chega para nós o teste, aqui a gente não tem restrição quanto ao horário de coleta, eu peço aí 24 horas para liberar, porque é um teste que exige um pouquinho, às vezes você tem que fazer 2 ou 3 lâminas, analisar com um pouco mais de critério, tá certo? E aí a gente vai gradativamente montando. Ó. Esse aqui é o material que eu estou preparando, né? Então são várias lâminas aqui, para você ver vários slides, né? Aqui poderia considerar até um, ó para você ver como é que ele... um espermatozoide, vamos dizer assim, dentro dos padrões de normalidade, né? A região de acrosoma, esse aqui é do canto, ó, bem preservada, né? A gente tem a cauda bem delineada, sem nenhum vacúolo dentro, nenhuma reentrância nuclear, dos normais, vamos dizer assim, tá certo? Bem legal essa lâmina, bem legal esse teste. Eu particularmente gosto, né? Tem gente que acha que é um teste que não entra muito no laboratório. Eu, graças a Deus, tenho uma rotina bem interessante de espermograma e estou levantando um grande número, um acervo, literalmente, principalmente na parte morfológica, né? Que a gente tem isso como definição, beleza? Só uma curiosidadezinha, que às vezes as pessoas perguntam o porquê de coletar o material dentro do laboratório, não pode ser coletado em casa, que é mais confortável, por mais que o laboratório tenha uma salinha reservada ou não. Por que o coleta no laboratório é fundamental? Veja só, como a gente disse, o espermograma ele tem várias fases de análise. O início dele é uma fase, vamos dizer assim, macroscópica e física, que eu vou ter que fazer análise, onde eu vejo a cor, eu vejo o aspecto, eu vejo se ele está coagulado ou não, se ele está, em quanto tempo ele liquefaz, tá certo? Parte inicial da análise, eu só consigo logo depois do ejaculado. Se eu deixar isso aí passar muito tempo, eu perco essa fase inicial da avaliação e às vezes o problema está nessa fase inicial, entendeu? Então, por isso da coleta ser feita no laboratório. Meio desconfortável, meio desagradável, mas é um procedimento que a gente adota como critério aí, tá certo? Só uma curiosidadezinha, senão o vídeo já ficou muito longo, né? Pega um assunto que você gosta, você vai falando sem muito preocupação com o tempo, beleza? Grande abraço!